A paz do Senhor nessa tarde, irmão. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus aqui, Jeremias 7, versículo 8. É que nós temos que ler para entender, porque senão nós não entendemos. Vamos lá, o versículo fala assim: eis que vós confia em palavras falsas, que para nada vós aproveita, quer dizer, para nada presta. Essa palavra trazendo para os dias de hoje, né? Tem muitos confiando em palavra falsa, mas não confia na palavra. Olha, se nós fazemos uma pregação de exortação, que a igreja tem que ouvir, ninguém quer ouvir a pregação, né? O que liberta nós é a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a pregação que Deus deixou para os homens de Deus fazer, a mulher de Deus fazer no dia de hoje. Muitas das vezes os irmãos só querem ouvir texto, mensaginha, pouquinha, pequenininha, aquele texto, Jesus te ama, na verdade Jesus ama mesmo, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Mas quando é uma palavra de correção, ninguém quer escutar, irmão. Eu vou dizer para vocês nessa tarde, que o liberta e nos purifica e nos limpa é a palavra de Deus. Não devemos trocar a palavra de Deus por texto, porque muitos estão falando texto aí e não são evangélicos, né? Muitos mandam texto no celular para a pessoa, tem uma boa noite de sono, que a sua noite vai ser maravilhosa, seu dia vai ser maravilhoso, bom dia, boa noite, que Deus vai te abençoar, tá entendendo? E não quer ouvir a pregação de Deus, estão trocando. E a palavra de Deus, ela fala claramente aqui: o eis que vós não confia em palavras falsas, que para nada presta, aproveita, né? Porque muitos, a gente não devemos proibir ninguém de falar da palavra de Deus, até porque Jesus manda lhe deixar pregar. Aquele que não é contra nós é por nós. Porque quando ali os discípulos chegou, mestre, eu vi um falando da tua palavra, não segue nós proibimos. Jesus não proíba. Jesus falou que não era para proibir. Aquele que não é contra nós é por nós. Mas, irmão, muitos não estão seguindo a Deus. Os evangélicos hoje estão dando ouvido a eles e não dão ouvido à palavra de Deus. Ninguém quer ouvir palavra de exortação, só quer ouvir palavra de mel. Não quer ouvir palavra de correção. Irmão, muitos vão ficar para trás por causa disso, porque está trocando, está escolhendo o que quer ouvir. Nós temos que ouvir o que Deus quer que nós ouvimos. Que Deus está usando o pregador para falar conosco, porque nós estamos errados, Ele quer que nós consertemos. Por isso que vem a palavra de exortação. E as pessoas não querem escutar, irmão. Não querem ouvir pregação hoje, estão desfazendo da pregação, estão jogando no lixo. É a palavra de vida. Só que ouvir texto, irmão. Pode ouvir texto, ouve. Mas olha, o que Jesus falou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino do céu. Ainda que outro anjo desce do céu, traz outro evangelho, que não seja esse, é anátema. Então muitas palavras são anátema. Muitas pessoas não é santificado. Até eu já vi macumbeiro falar a palavra de Deus para a pessoa receber. Irmão, o diabo, ele é sujo, né? Ele usa as pessoas para enganar, para distorcer a palavra. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, ela tem efeito, ela tem poder eficaz, mas na boca daquele que anda em santificação, que obedece a Deus, que anda na doutrina. Deus escolheu as pessoas para fazer a obra dele, não é de qualquer maneira. Muitos estão pegando gente de qualquer maneira para pregar na igreja, outros estão enviando texto, ele não sabe quem está por detrás daquele texto, se a pessoa é convertida ou não, está ouvindo e está glorificando, não sabe se está glorificando a Deus, se está glorificando o inimigo. Irmão, nós temos que examinar, a palavra de Deus manda examinar as escrituras. Muitos hoje não querem ler a Bíblia mais, só quer ouvir, caçar texto para mandar para a pessoa, exortando a pessoa no pecado. Por isso que as pessoas não se libertam, por isso que as pessoas hoje não querem abandonar os seus pecados, porque muitos estão dando força a ele, falando que Deus está aceitando, ama ele do jeito que ele é. Ama, irmão, mas nós temos que abandonar os nossos pecados. Que Deus vai fazer uma obra na vida dele, que Deus vai abençoar, ele vai dar a benção. Só fala que Deus vai dar a benção, só fala que Deus vai dar uma boa noite, vai dar um bom dia, um bom trabalho, e a salvação ninguém fala, irmão. Irmão, tem muitas coisas erradas. Os povos estão trocando, está querendo, procurando o que ele aceita, o que ele quer ouvir, não o que Deus quer que ele ouve. Estão trocando a palavra de Deus, estão lançando fora. Nós temos que aceitar a palavra de correção, nós temos que aceitar a doutrina.
Nós temos que ter doutrinado o nosso corpo, doutrinar o nosso corpo. Nós temos que andar em santidade, porque a qual não verá Deus, irmão. Hoje, muitos estão pregando o evangelho e não tem chamada de Deus, e não tem que saber quem está por detrás disso, irmão. Deus não chamou, Deus quando chamou o servo dele, ele escolheu. Pode ver que no passado Deus chamou Eliseu e estava trabalhando. Chamou Moisés estava trabalhando, apacentando ovelha também lá no campo do Jetro, sogro dele. Eliseu estava arando terra, Davi estava apacentando ovelha. Ele não tem chamado vagabundo para a obra dele. Muitos vêm, não gostam de trabalho e quer se esforçar da obra de Deus para tirar proveito. Deus não está nesse negócio. Deus não chama ninguém de qualquer maneira. Ele escolhe o vaso para falar a palavra dele. Ele purifica a boca dele, igual ele fez com Isaías, purificou a boca de Isaías, tirou uma brasa lá do altar e passou na boca de Isaías, foi purificado toda a iniquidade dele, que Isaías falou que era de lábio impuro, habitava no meio de um povo impuro. O povo hoje está recebendo as palavras, não sabe que é Satanás que está por detrás, ou se está vindo do Espírito Santo de Deus, irmão. O evangelho não é pregado de qualquer maneira, você não pode receber o evangelho de qualquer maneira, o próprio Jesus falou. Nós não devemos receber outro evangelho a não ser o de Jesus Cristo. Muitos estão trocando a palavra de Deus, irmão. Muitos não querem ouvir a pregação porque é dura, está escolhendo palavra. Irmão, não come só mel, tem que comer fiel também, porque o dia que você comer fiel, você vai passar mal, porque você está acostumado com mel. E se você comer só mel, o que vai acontecer com você? Você vai morrer espiritualmente. Porque o açúcar demais mata a pessoa, você vai ficar diabetes espiritualmente. Sua alma vai ficar diabetes. Só quer comer açúcar, não quer comer o fel. O fel ele é amargo, mas ele elimina o açúcar. Ele ajuda nós, porque o fel é bom. O fel que desgasta a comida todas que nós comemos, que ajuda o fígado a produzir aquele processo para destruir a comida. Então, irmão, nós temos que aceitar a palavra de Deus, não escolher texto. Ouve a palavra de Deus, ninguém quer ouvir a palavra do pregador mais, só quer ouvir textozinho, mensaginha de outdoor enviado, irmão. Olha, irmão, vocês vão ficar para trás, vocês estão brincando com Deus, vocês estão rejeitando a palavra do Senhor, e todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, Deus vai rejeitar ele no dia do trono do juízo final diante dos anjos, e Jesus fala mesmo, negará ele diante do Pai e de seus anjos. Irmão, passa a ouvir mais a pregação de Deus, passa a ler a Bíblia, irmão. Não fica mandando textinho, escolhendo texto para mandar, não, exortando a pessoa no erro. Por isso que as pessoas não abandonam o pecado dele, que você está engordando ele no pecado. Você está igual aqueles profetas do passado, lançando tropeço para derrubar o povo de Deus. Por isso que muitos não querem aceitar Jesus hoje, porque já estão ouvindo a palavra. Muitos já ouvi falar que falam assim, não precisa aceitar Jesus não, porque Jesus vai me salvar. Não salva, irmão. Tem que participar da mesa de Cristo, tem que tomar o cálice de Cristo, comer o pão com Cristo, tem que aceitar Jesus como único Salvador para ele escrever seu nome no livro da vida. Se você não aceitou ele, o seu nome não está escrito no livro da vida. Ele não tem compromisso com você porque você não tem com ele. Deus só tem compromisso com aquele que tem com ele, irmão. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, irmão. Passa a escutar mais as palavras. A palavra não é dura não, irmão. Vocês acham a palavra dura, pesada? A pesada vai ser naquele dia, duro vai ser naquele dia do juízo final. Apartai de mim, maldito, para o fogo do inferno. Então, para você não levar essa palavra naquele dia, você tem que aceitar agora. Não achar a palavra dura não, porque a palavra dura está reservada para o grande dia do juízo final. Você vai ouvir ela. E quando você ouvir ela, não tem mais jeito, porque a porta da graça fechou, tá? E não vê quem está por detrás disso aí, irmão. Muitos enviam texto, não é nem cristão. Tem pessoa que envia texto para o outro, irmão, para conquistar a mulher dos outros, para falar a palavra, para ir quebrantando o coração da mulher, para ele chegar, para ele falar gracinha. Eu conheço muito, irmão, eu falo com experiência e com conhecimento. Eu não ando vagando aí, sem falando abobrinha, não. Tudo que eu falo, eu já vi acontecer, irmão. E foi ao vivo. Tá? Fica na paz do Senhor Jesus, que Jesus possa falar melhor em cada coração. Quem tem ouvido, ouça o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus te ama, fica na paz do Senhor.